Boa noite, graça e paz. Eu queria começar introduzindo, antes de entrar mesmo, eu queria falar que no processo que eu estava para trazer algo para ministrando a palavra do Rema, eu fiz um estudo e no decorrer do tempo que eu estava, algo estava me inquietando e eu fui ver naquele estudo se tinha algo que não estava em linha com a palavra e não estava tudo certo, e eu fui sondar o meu coração, e eu sondando o meu coração, vendo se tinha algum motivo, alguma motivação que estava desalinhada, e eu encontrei o que estava acontecendo. Eu entendi que o Senhor queria que eu glorificasse Ele nessa noite, por mais que fossem 12 minutos, eu creio que precisamos ter essa consciência, que seja 12, meia hora, quanto tempo for, nós precisamos usar esse tempo para glorificar Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E como eu gosto de um versículo bíblico para respaldar, eu queria que vocês abrissem comigo lá em João 16, 13, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, e é o próprio Jesus falando: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. No 14, Ele me glorificará, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, porque há de receber o que é meu e eu vou há de anunciar. Esse versículo, ele respaldou a motivação do meu coração para estar aqui nessa noite. E eu passei muito tempo meditando nessa parte, no início do versículo 14, que o próprio Jesus fala: Ele me glorificará, e eu fiquei meditando por horas, e pensando e confessando esse versículo, que o Espírito Santo, ele vai glorificar Jesus, o Espírito Santo, ele vai glorificar Jesus. E quando eu, depois de muito tempo meditando nesse versículo, eu entendi que quando nós, seja na nossa conduta como cristão, seja ministrando a palavra, seja operando no dom de cura, seja libertando pessoas de espíritos imundos, tudo que nós fazemos, inspirados pelo Espírito Santo, glorifica Jesus, deve ser para glorificar a Jesus. E como eu gosto de versículos para respaldar aquilo que o Espírito Santo ele vem trazendo ao meu coração, eu queria que vocês abrissem Atos 2, versículo 37, comigo, por favor. E a gente sabe que em Atos 2, no início a gente vai ver que é o ato de Pentecostes, os 12 discípulos e todos que estão juntos com eles ali são cheios, batizados do Espírito Santo, né? E eles saem ali, pessoas começam a questionar, a caçoar, não estavam entendendo o que estava acontecendo, e Pedro se levanta para fazer o seu primeiro sermão. Ele vai falando do processo que o batismo com o Espírito Santo foi profetizado em Joel, e ele começa trazendo explicando aos irmãos dele, e todos aqueles ouvintes que estavam ali não estavam entendendo o que estava acontecendo. E se a gente, não vai dar tempo, mas se a gente ler o que Pedro traz no seu primeiro sermão, cheio do Espírito Santo, ele começa a glorificar Jesus, ele começa a falar do senhorio de Jesus para aquelas pessoas, e lá no versículo 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E é muito interessante ver aqui que Pedro, ele glorificou a Jesus todo o tempo, ele começou a revelar Jesus para aquelas pessoas que não tinham entendimento, que talvez foram até omissas em relação como eu posso falar? Elas apoiaram ali a crucificação de Jesus, e Pedro revela Jesus para essas pessoas, cheio do Espírito Santo. Ele glorifica Jesus no seu primeiro sermão, cheio do Espírito Santo, e aqui mostra que essas pessoas ficam angustiadas de coração, realmente a palavra penetra no coração delas, a atuação do Espírito Santo os convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e essas pessoas começam a ter a consciência desses três aspectos, e eles chegam aos apóstolos e perguntam: o que faremos? E no momento bem oportuno, no versículo 38, Pedro responde a eles: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados no nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse versículo aqui, esse contexto, ele respalda para mim acerca do Espírito Santo glorificando a Jesus no ministrar da palavra através da vida do apóstolo Pedro.
E agora eu queria ir para Atos 19, versículo 17. Eu tenho para mim como Atos 19 um versículo que fala que eu tenho um respaldo, que fala a respeito de avivamento. Eu consigo ver todos os aspectos de avivamento acontecendo nesse capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 20. Mais um pouco acima, eu acho que Atos 19, 11 fala que Deus, através das mãos do apóstolo Paulo, realizava milagres e maravilhas, e diz que os lenços de uso pessoal dele eram levados para enfermos e pessoas que estavam com espíritos imundos, e esses eram curados e libertos. Então, realmente aqui, tanto que Rick Renner traz que no grego essa palavra Deus, através da mão do apóstolo Paulo, denota uma atuação de poder, da manifestação de Deus totalmente diferente, que nunca houve no ministério do apóstolo Paulo. E no versículo 17 diz assim: chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos e habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Agora eu consigo ver, a atuação do Espírito Santo através da vida do apóstolo Pedro, ele curando os enfermos, ele expulsando espíritos imundos da vida daquelas pessoas que estavam sendo atormentadas. E aqui diz que temor chega no coração daquelas pessoas, há um reconhecimento do senhorio de Jesus, vem temor sobre a vida delas, o Espírito Santo começa a as convencer do pecado, da justiça e do juízo, e no finalzinho do versículo 17 fala que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eu posso até fazer um paralelo aqui com o versículo 17 e o versículo 37 de Atos 2, que lá no versículo 37 fala que eles compungiram-se os corações, e eles perguntam o que faremos. Então ali realmente há um temor, eles estão desesperados e angustiados para saber o que eles precisam fazer, porque a palavra entrou em seus corações, eles estão sendo convencidos pelo próprio Espírito Santo. E como eu estava falando, eu tinha um estudo, eu sempre tenho cuidado de, quando pegar um versículo bíblico, contextualizar ele, porque eu acredito que é um erro grave tirar o versículo de contexto. Existe um contexto cultural, existe um contexto histórico, existe a raiz da palavra, do original, para fazer uma boa exegese, trazer uma boa hermenêutica do versículo bíblico, para que essa palavra possa ser vida. E nesse processo que eu tinha desenvolvido, que eu tinha produzido esse primeiro estudo, algo tinha saltado e estava me incomodando muito. E eu acredito que a gente deve se examinar, mas temos um limite moral em que podemos examinar nós mesmos. E quando esse limite moral chega, a gente tem que ir para a palavra ela vai nos iluminar, a palavra vai mostrar aquilo que precisa ser alinhado com a vontade do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. Mas esse não é o último ponto, Quando chegamos nesse ponto, a palavra ela vai expor, a palavra vai iluminar aquilo que precisa. A gente deve ir para o Espírito Santo, porque Ele vai purificar, Ele vai estar trazendo ali, a purificação desses pensamentos, dessa motivação. Eu acredito que é algo muito importante, sondarmos o nosso coração, as nossas motivações, principalmente quando estivermos desenvolvendo para o Senhor, ministrando a palavra, seja curando, que Ele seja glorificado em todos os momentos. E se eu pudesse citar um tema, eu vou estar citando um tema para essa ministração, eu falaria que o Espírito Santo, quando Ele nos conduz, Ele glorifica Jesus. E é muito importante a gente ter essa consciência, para que a gente possa desenvolver uma vida íntegra diante do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. Mas por que é importante Jesus ser glorificado? Porque Ele é o Senhor, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. É Ele quem deu a vida por nós. Ele precisa sim verdadeiramente ser glorificado, engrandecido através das nossas vidas, seja no ministrar da palavra, seja na conduta moral como cristão, seja operando no dom de cura, seja expulsando espíritos imundos. Jesus precisa ser glorificado. E eu queria ir lá em 2 Coríntios 4:5. Eita. 2 Coríntios 4:5. Aqui é o apóstolo Paulo, que ele escreve a carta aos Coríntios. E no versículo 5 ele fala: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,
e a nós mesmos com o vosso servo, por amor de Jesus. E esse versículo, ele respaldou também, todos os versículos respaldaram aquilo que o Senhor estava querendo me comunicar, aquilo que o Senhor estava querendo alinhar o meu coração. E como eu disse, por mais que fosse 12 minutos, seja quanto tempo for, eu acredito que se eu não fosse fiel ao Senhor nesses 12 minutos, eu não me acharia confiável para ser usado para o Senhor futuramente, porque eu negligenciei algo que Ele tratou comigo, eu estaria negligenciando algo que Ele me comunicou, e com certeza eu ficaria impedido de fluir com liberdade das próximas vezes. E eu escrevi algo que eu queria estar falando aqui, eu queria que vocês abrissem lá em Filipenses 3:8. A irmã testou, a irmã Luísa. E é muito interessante porque aqui em Filipenses 3, Paulo praticamente ele dá o currículo dele, né? Hebreus de Hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 3º dia, perante a lei irrepreensível, ele dá todo o seu currículo. E ele, quando ele está começando, ele fala, se alguém podia se gloriar na carne, eu ainda mais, e ele dá o seu versículo, e lá no versículo 8, ele fala assim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar Cristo e ser conhecido. Nesse processo que eu estava desenvolvendo a ministração, eu estou passando por um processo de mais intimidade, eu tenho ido para um lugar que eu nunca tinha ido no Senhor, de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo, e é muito bom porque você começa, quando você está nesse tempo, todas as manhãs, quando você acorda e você dedica um tempo para o Senhor, muito facilmente, quando você já entra na presença, bota o louvor, você começa a chorar, mas não é um choro de tristeza, é um... Amém, glória a Deus. Amém.